Bem, vamos lá. Eu e o coach, uma e outras coisas sobre mentoring e storytelling. Bom, a liberdade de escolha nos coloca diante do que repetiremos em pensamentos e ações, e sobre qual hábito nos tornaremos compulsivos. Bem, vamos lá. Como o subconsciente elimina bloqueios. Eu li, estudando, que todos nós somos criaturas de hábitos. Aprendemos fazendo consciente e repetidamente as coisas, até que elas abrem sulcos no subconsciente. Ao invés de sulcos, eu costumo dizer que se formam caminhos preferenciais. Quando, então, tem-se a ação do hábito e o subconsciente assume o comando. Interessante, parece que a repetição vai criar o hábito. E a partir daí, o subconsciente assume esse comando. Bem interessante. Eu vou continuar mais um pouquinho. É interessante notar que é uma liberdade de escolha entre os bons e os maus hábitos. Bem interessante, né? Então, aquela repetição, ela pode ser boa ou má. E a gente vai criar um hábito. Né? E aí, a partir de então, o subconsciente vai assumir esse controle. Bem interessante, né? Então, se a gente pensar, um livre-arbítrio nos coloca diante da escolha do que repetiremos em pensamentos e ações, e sobre qual hábito nos tornaremos compulsivos. Bem interessante isso daí. Muito interessante, né? O poder do livre-arbítrio, daquilo que queremos repetir. Se algo bom, se algo ruim, né? E aquela repetição, né, vai tornar a gente compulsivo por aquilo, né? E é isso mesmo que eu li. Na citação do Joseph Murphy, ele fala, a lei do subconsciente é a compulsão. Então dá para, a partir dessa explanação que eu fiz, dá para entender a ideia dele, né? De que realmente a lei do subconsciente é a compulsão, porque a gente vai criar um processo de repetição, a gente tem um poder de livre-arbítrio, de escolher aquilo que a gente quer repetir, transformar aquilo em um hábito e o subconsciente assume o comando, assume o controle. É interessante. Eu achei isso fantástico. Então, a ideia de que se houver cooperação entre as mentes consciente com subconsciente, torna-se realidade a ideia ou desejo implantado no subconsciente. Interessante, porque se o caminho preferencial foi aberto num determinado período da vida, ele pode ser substituído por um novo caminho. Muito legal isso. No entanto, como conseguir essa cooperação? Durante a minha leitura, o Dr. Joseph Murphy forneceu uma ilustração explicativa para isso. Ele ilustra que a mente consciente é comparável a uma câmera fotográfica, servindo o subconsciente como um filme sensível, onde será registrada e gravada a imagem. E ainda, os filmes são revelados no escuro. De igual maneira, as fotos mentais são reveladas na câmara escura do subconsciente. Bem interessante essa analogia, né? Bem interessante, didática. Bem, então eu aqui refletindo, eu entendo que um filme precisa de um determinado tempo de exposição para registrar aquela imagem almejada. Então, além do tempo de exposição, é necessário foco nessa imagem. Para isso é necessário atenção.
mas atenção concentrada. Então, eu entendo que não basta querer, é necessário a concentração, é necessário a atenção para manter o foco na imagem. E essa atenção tem que ser concentrada. É bem similar realmente à impressão em uma película de um filme, né? Precisa de um tempo de exposição e precisa que aquela película seja sensibilizada para que ocorra isso. É interessante. Então, a gente tem que ter um tempo, tem que ter um bom foco para a gente ter uma imagem de qualidade. Bem legal, né? Mas aí, mas a gente está tentando criar um novo caminho preferencial. Então, me parece que vai haver uma luta mental entre a imagem almejada e as imagens que ainda fluem pelos caminhos preferenciais existentes e invadem constantemente a nossa tela mental. Então, a atenção concentrada deve ser treinada por repetição, como um mantra num processo repetitivo. Né? Então, isso é bem interessante. Né? A gente tem que treinar a atenção e essa atenção concentrada para obter o resultado almejado. E isso a gente consegue através desse processo repetitivo, né? Como um mantra, sempre, né? repetindo, num processo meditativo. Né? A gente precisa criar um novo caminho, né? Um bom caminho, né? E ele se torne um bom hábito para que a gente consiga nossos resultados, bons resultados, né? Sobre o comando, o controle do subconsciente. Muito legal. A atenção concentrada, a vigília constante, exige algum esforço, já dá para ver. Você tem que repetir aquilo, né? Você tem que repetir de tal forma que cada vez mais outras imagens dos velhos hábitos não te atrapalhem. Né? Então, quer dizer que em muitos casos, vai precisar de um grande esforço. Então, é necessário força de vontade. O quanto você vai querer realmente o que quer. Então, para ilustrar isso, eu encontrei essa citação atribuída a Sócrates. Eu acho que é melhor eu fazer uma leitura. Conta-se que um jovem perguntou a Sócrates como poderia obter sabedoria. Ele respondeu: venha comigo. E levou o rapaz até um rio. Chegando lá, ele empurrou a cabeça do rapaz para dentro d'água e segurou até que o rapaz começou a lutar para conseguir respirar. Nesse momento, o soltou, e quando o rapaz se recuperou, Sócrates perguntou-lhe o que mais desejou acima de tudo quando estava com a cabeça dentro d'água. O rapaz respondeu que queria ar. Sócrates então inclinou a cabeça, num gesto de concordância, e disse ao rapaz: quando você quiser sabedoria tanto quanto quis o ar, você a terá. O quanto você vai querer realmente o que quer vai depender da vontade ou do desejo. O rapaz teve desejo ou vontade? Então, para isso, eu fiz uma pesquisa para entender, né, a diferença entre desejo e vontade. Fiz algumas leituras e eu escolhi a definição mais simplista possível, que foi a seguinte: a diferença entre o desejo e a vontade é que o desejo são as necessidades do corpo, do instinto. Um animal vive buscando satisfazer seus quereres.
A vontade é uma decisão deliberada, é a ação vitoriosa da mente sobre o corpo. Bem legal, bem interessante, achei bem didático. Fácil da gente entender algumas coisas, né, entre essa diferença de vontade e desejo. Bem, então, naquele exemplo, eu creio que desejo e vontade estavam presentes. O desejo estava presente no instinto de manter-se vivo. E a vontade foi a decisão de lutar contra a força que o asfixiava. Então, no exemplo, o rapaz sentiu o desejo forte de eliminar o que bloqueava sua vida. Havia uma conclusão clara de que havia uma maneira de fazer isso. E confiante, decidiu fazer o que deveria ser feito. Então, eu li esse exemplo do trabalho do Dr. Joseph Murphy e achei muito interessante. E, por fim, o Dr. Joseph Murphy conclui de forma positiva que formar o hábito de identificar imediatamente os pensamentos com os objetivos que se tem para a vida, deixaremos de ser perturbados por pessoas, condições, notícias e eventos. É muito legal, né? Então, a ideia é formar um hábito, né, de acordo com os pensamentos e objetivos que eu tenho para a minha vida, né? E com o foco, atenção, a gente vai conseguir imprimir um bom hábito para que o nosso subconsciente controle, entre no comando. Dessa forma, a gente deixa de ser perturbado por ruídos provenientes de pessoas, de condições, de notícias, de eventos. Porque eu criei o meu foco, eu criei o meu hábito, eu tive o livre-arbítrio de escolher o que eu quero para mim, aonde eu ponho a minha atenção. Todo o resto é ruído. Todo o resto é ruído. Minha atenção no que eu preciso. É interessante, né? Então, nossos objetivos serão paz, saúde, inspiração, harmonia, prosperidade. Então, o pensamento é o poder imaterial e invisível que resolvemos aceitar como inspiração e nos conceder a paz. Muito bacana. Ok. Um abraço a todos.